Já? Então vamos lá. Continuando então, vamos lá. Impulso e quantidade de movimento. A apostila nova de vocês, um dos assuntos que para a prova de Enem, cara, comum aparecer, verdade? Prova de Enem, prova de UEA, que vai fazer Enem, UEA, isso daí, cara, se você souber esse assunto, você vai conseguir se dar bem, acertar pelo menos uma questão que vai aparecer. Uma coisa importante para vocês, não caia, por exemplo, assim, 10 questões, 5 questões, 3 questões, não é uma questãozinha só. Mas tu sabes que para uma questãozinha, uma prova como o Enem, cara, se tu errar, tu tá fumado, tá ou tá? Tu erra, teu concorrente acerta, ele pode pontuar mais que você e automaticamente você acaba sendo eliminado. Quando a gente fala em impulso e quantidade de movimento, tu tens basicamente dois assuntos relacionados à movimentação do objeto. Só que nesse caso, um vai estar, no caso da quantidade de movimento, especificamente associado à velocidade com que o objeto se move, enquanto que o outro, que é a parte referente ao impulso, vai estar associado a quê? A variação da velocidade devido à ação de uma força. Basicamente isso que você vai interpretar, correto? Então bora começar. Bora começar, claro, com o primeiro. Vamos começar com a quantidade de movimento. Bem moleiro, tranquilo. Quantidade de movimento tem uma simbologia. Quem já estudou sabe que a quantidade de movimento é representada por qual letra? Qzão. Lembra disso ou não? Todo mundo lembra? Quantidade de movimento tem unidade. Você lembra qual unidade? Quilograma, metro por segundo. Beleza? E o que seria a quantidade de movimento? Bem simples. Valor numérico da movimentação do objeto. A quantidade de movimento, ela quantifica a movimentação do objeto. Essa é a ideia. Você acaba assumindo o valor referente à movimentação do objeto que ocorre com um determinado valor de velocidade. Essa quantidade de movimento pode ser calculada? Pode. Como é que você calcula? Bicho, você pega a pior equação de todas. Pensa numa equação difícil. Pensou? Vai lá, vai lá. É o produto entre a massa e a velocidade. Aí você pensa, porra, professor, massa vezes a velocidade? É, massa vezes velocidade. Se a massa for 2, a velocidade for 2, qual a quantidade de movimento do corpo? 2 vezes 2, 4. 4, pô. Vai na calculadora. Agora uma coisa importante, sabe qual é? É que a quantidade de movimento, ela está associada diretamente à velocidade. Só que tem um problema. Velocidade é vetor, não é vetor? Então, automaticamente, a quantidade de movimento também vai ser vetor. E o detalhe interessante é que tanto a velocidade como a quantidade de movimento sempre vão ter a mesma direção e o mesmo sentido. É importante lembrar que, como a quantidade de movimento na parte vetorial depende da velocidade, sempre a direção que for dada para a velocidade, o sentido que for dado para a velocidade vai estar sempre sendo o mesmo do sentido e direção que você dá para quem? Para a quantidade de movimento. Sempre quantidade de movimento e velocidade, como são grandezas relacionadas na forma vetorial, vão ter a mesma direção e vão ter o mesmo sentido. E um detalhe interessante, quando você vai resolver questões que envolvam a quantidade de movimento, você tem que usar aquele famoso princípio da conservação, já ouviram falar sobre isso ou não? Da conservação da quantidade de movimento. Aí vem a pergunta, o que diz o princípio da conservação da quantidade de movimento? Cara, semelhante ao que diz o princípio da conservação de energia, lembra? Em qualquer situação, quando não há atrito, lembra dessa história? A energia mecânica é sempre constante. Lembra da teoria ou não? De tal modo que a energia que você tem antes vai ser sempre igual à energia que você vai ter depois. E isso é o princípio da conservação de energia. A energia mecânica é constante, de tal modo que a energia que eu tenho antes vai ser sempre igual à energia que eu vou ter quando? Depois. No princípio da conservação de quantidade de movimento, você vai ter basicamente a mesma ideia. Você vai ter a quantidade de movimento constante ou variável? Constante. E se essa quantidade de movimento é constante, anota aí para não esquecer, a quantidade de movimento que você tem antes e a quantidade de movimento que você tem depois devem ser iguais ou diferentes? Iguais. Só que ninguém pergunta, mas eu posso perguntar? Posso? Em que situação tu vai usar o princípio da conservação da quantidade de movimento? Aí, ó. Em que situação você usa o fato de que a quantidade de movimento é constante? Em que situação você usa o fato de que a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois? Em duas situações. Quem lembra quais são as duas? Fala aí a primeira. Fala a primeira. Quando ocorre variação de massa. Tá certo? Aí você pensa, gostou variação de massa? É, variação de massa. E a segunda é quando ocorrem as famosas colisões, como o Pedrinho falou, né? Ou você tem colisão, que nesse caso alguns livros também colocam como choques. Já ouviram falar sobre isso? Já, né?
ou você tem variação de massa. Aí você fica pensando, pessoal, toda vez que a massa varia, a quantidade de movimento antes é igual a depois? Toda vez não, repete. Sempre. Toda vez que há colisão, a quantidade de movimento, nesse caso antes, é exatamente igual à quantidade de movimento depois? Fala aí. Sempre. Isso é uma coisa que não pode esquecer. Só que ninguém pergunta. Posso perguntar? Como assim variação de massa? Como é que eu vou analisar essa parada da variação de massa? Primeiro, você vai ter que fazer o seguinte. Você vai ter que pensar que toda vez que ocorre variação de massa, a primeira coisa importante, a massa pode aumentar, mas a massa pode diminuir. É isso que você vai ter que lembrar. Sempre que há variação de massa, anota aí, ou a massa aumenta, ou a massa diminui. Aí, ó, é isso que você vai ter que lembrar. E aí vem a pergunta, qual seria a condição em que a massa pode aumentar ou diminuir? Bom, aí tem os exemplos que você vai ter que interpretar, correto? Um exemplo bem simples, bora colocar um exemplo bem tranquilo aqui, ó, exemplo 1. É assim, ó, tu imagina que tem um carro em movimento numa pista, tá certo? Imagina isso aqui, ó. Tu tens um caminhão, que tem uma carroceria, esse caminhão está se movendo, nesse caso, com um determinado valor de velocidade V. Aí um detalhe, esse caminhão tem uma massa qualquer, uma massa Mzinha, tá certo isso? Só que aí o que acontece, né? De repente, alguém vai e joga uma caixa, um container em cima do caminhão. Toma, cachorro, joga lá. O que vai acontecer? Antes você tinha só o caminhão em movimento, tinha um tinha. Agora você não vai ter apenas o caminhão. O que você vai ter? Você vai ter o caminhão e na sua carroceria, na carroceria do caminhão, você vai ter um bloco de massa emisão. Bora colocar aqui, ó. O que aconteceu? Antes era só o caminhão em movimento com massa emisão. Agora você tem apenas um corpo em movimento? Não. Tem quantos corpos? 2. A massa aumentou ou diminuiu? E aí, se a massa aumentou, ele sofreu variação de massa, não sofreu? E se ele sofre variação de massa, o que você vai ter que lembrar? Que nessa situação, a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois, ou seja, a quantidade de movimento é conservada. Antes, você tem que lembrar que o objeto está sozinho, depois você tem, além do caminhão, o bloco de massa e emisão sobre ele. Aí um detalhe interessante para você é o seguinte, ó, nessa situação a velocidade mudou, não mudou? Passou por uma velocidade verdinha. Dá para encontrar essa velocidade? Dá. Mas antes disso, a massa aumentou, não aumentou? A tendência é a velocidade aumentar ou diminuir? Bora começar a pensar. A massa aumentou, não aumentou? Então a tendência natural é a velocidade aumentar ou diminuir? Fala diminuir. Por que diminuir? Vem aqui, ó. Vem aqui, 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 tá? Aqui, ó. Se você pega e isola a velocidade, vai ser quantidade de movimento sobre massa. Aí, ó, desde que a quantidade de movimento seja constante, desde que a quantidade de movimento antes seja igual a depois, massa e velocidade sempre devem ser inversamente proporcionais. Resultado, variando a massa, a quantidade de movimento é constante se a velocidade variar inversamente. Variando a massa, para que a quantidade de movimento seja constante, é necessário que a velocidade varie inversamente. Naquele caso, a massa aumentou ou diminuiu? Isso quer dizer que para a quantidade se manter a mesma, a velocidade vai aumentar ou diminuir? Diminuir. Fala diminuir. Agora, dá para calcular aquela velocidade? Como? Ai. Dá para calcular? Dá para calcular? Faz aqui, ó. Quantidade de movimento antes é exatamente igual à quantidade de movimento depois. Antes, quem tem movimento? Não é só o caminhão? É ou não é? Isso. E depois, quem tem movimento? Fala pro tio aí. É o conjunto? É ou não é? E o que é o conjunto? É o caminhão mais quem? O bloco em cima dele. Qual é a quantidade de movimento do caminhão? É a massa do caminhão multiplicado pela velocidade do caminhão. Qual é a quantidade de movimento do conjunto? É a massa do conjunto multiplicado pela velocidade de quem? Do conjunto. Tudo bem até não? Agora, substitua os elementos que você tem. Qual é a massa do caminhão? Mzinho. Velocidade? Vzinho. Qual é a massa do conjunto? Mzão mais Mzinho. Qual é a velocidade do conjunto? Vzinho. Pega esse Mzão mais Mzinho, está multiplicando, passa, dividindo, como é que vai ficar? Mzinho V sobre quem? Mzão mais Mzinho igual a quem? A velocidade V. Aí você pensa, professor, é só fazer igualdade simples, simples, simples desse jeito? É, só isso.
uma das coisas mais simples que você vai ver na vida. Agora, um detalhe, olha só, presta atenção. Esse exemplo dá para você, beleza, fazer a conta legal para você calcular a velocidade que você tem, beleza? Tranquilo? Só que tem outro exemplo desse que você pode usar também. Por exemplo, imagina, Neia, sabe da bicicleta? Sim. Tá. Imagina que a Neia está na sua bicicletinha, pedalando toda faceira pela ajuda aqui do Prosaninha. Né? Imagina a Neia, toda faceira na sua bicicletinha, né? Aí vai a Neia para um lado, vai a Neia para o outro. Aí lá vem o Jorge Rossel, claro, tem que ser o marido dela, né? Vou colocar. Não. Aí o Jorge Rossel olha assim, o que ela está fazendo ali? Aí ele corre e pula na bicicleta. Cara, na garupa da bicicleta, legal. Na garupa da bicicleta. O que acontece? Acopla na Neia. Quer dizer, acopla na Neia significa o quê? Ele vai ligar na Neia a bicicleta, ele é a Neia, não é verdade? Beleza? Aí o que aconteceu? Ele acoplou lá, antes era só a Neia que estava em movimento. Quanto a massa Neia? 50 quilos, por exemplo. Tá? Aí o que aconteceu? O Rossel pulou da bicicleta, juntou a bicicleta, 100 quilos. Não, ele tem 100 quilos. Pois é, ele tem 100 quilos. Antes a Neia estava em movimento, tinha quantos quilos? 50. Agora está a Neia e o Rossel juntos. Aí é que está a questão, se os dois estão juntos, agora é um conjunto só, não é um conjunto só? Conjunto dos corpos, beleza? Agora, a massa aumentou, não aumentou a massa? E aí que está a questão, Bruninha, não esquece, Bruninha, se a massa aumentou, o que acontece com a velocidade? Diminui. A massa aumentou quantas vezes? Era 50, passou para 150, né? 100 mais 50, 150, né? A massa que era 50 passou para 150. Resultado, aumentou quantas vezes? Então a velocidade vai reduzir 3 vezes. Aí você fica pensando, professor, mas dá para fazer direto assim? Dá, brother. Pior que dá. Se você tomar cuidado, prestar atenção na teoria, você não erra essas paradas aí. Tá ok? O quanto a massa aumenta, para manter a mesma quantidade de movimento, a velocidade tem que diminuir. Aí você pensa, professor, e depois se ele sair? Bom, eu acho que vocês já passaram por isso. Na cidade de bicicleta, alguém pula na garupa, a tendência é dar uma brecada, né? A velocidade diminui a velocidade, né? Isso condiz com a teoria, pô. Tá certo? Se não fosse assim, tudo que a gente está falando para você aqui seria mentira. Já pensou? Tu está pedalando, alguém pula, a velocidade aumenta. Não existe. A não ser que ela te empurre, né? Aí é diferente, por exemplo. Se a pessoa apenas pula na garupa da bicicleta, sem aplicar força alguma extra, beleza. A massa aumenta, a velocidade diminui. Mas às vezes, o cara vem correndo, né? Salta e empurra. E pula ao mesmo tempo e empurra. Resultado, vai ter uma força extra, não vai? Aí já é diferente. Já vai ter um impulso. E esse impulso pode fazer a velocidade, nesse caso, aumentar. Tudo bem até aí? Entenderam esses exemplos que eu passei para vocês? Todo mundo compreendeu? Tem certeza? Tem certeza? Tem certeza? Dá uma pausa aí. Se for numa ladeira. Copiando, querido. Da caixa, a massa da caixa. Tá? Exato. Esse Mzão aqui, do exemplo que eu passei para vocês, é a massa da caixa. O Mzinho é a massa do caminhão. Só para a gente diferenciar um do outro. Tá ok? Beleza? Tá gravando já, né? Então vamos lá, continuando. Esse primeiro exemplo que eu falei para vocês é o exemplo do caminhão onde uma caixa é colocada sobre ele. Esse é o primeiro exemplo. Só que eu posso dar para vocês outro exemplo. Um segundo exemplo possível seria, eu não sei se vocês lembram, mas daquele lance da bomba que explode. Já ouviram falar sobre isso ou não? Já, né? Imagina que você lança uma bomba e essa bomba exploda. Tá, imaginou isso daí? Beleza. Essa é a ideia. Quando você fala, especificamente na questão da bomba que explode, você tem que lembrar que ela vai se fragmentar. E cada fragmento, cada pedaço dela vai ter uma velocidade, não vai ter? E as velocidades vão ser iguais ou diferentes? Cara, vai depender do tamanho dos pedaços. Se você tiver fragmentos de mesma massa, geralmente eles vão ter a mesma velocidade. Mas se você tiver fragmentos com massas diferentes, aquele que tem massa menor, automaticamente vai ter velocidade maior. O que tem massa maior, automaticamente vai ter velocidade menor. Tudo porque massa e velocidade são inversamente proporcionais. Beleza? É isso? Nessa questão da bomba que explode, você pode associar isso daqui ao que nós chamamos de um sistema de partículas. É isso que você vai ter que lembrar. E o sistema de partículas está associado especificamente a um conjunto formado por vários corpos, várias partículas, que tem movimentos independentes. Essa é a ideia. A primeira coisa que eu quero que vocês observem nessa questão é a seguinte:
Imagina que você tem um objeto e esse objeto vai ser lançado executando um arco de parábola. Eu preciso que alguém me ajude. Quem me ajuda segurando o pincel? Vou jogar o pincel, alguém me ajuda. Tem nenhum homem aqui na frente? Joga. Não, mas tinha que aparecer na filmagem, entendeu? E tal, quem lance aí e tal. Alguém segura? Bruninha, segura, Bruninha. Segura, vai, segura. Joga o pincel. Não, melhor Giovana. Tá? Segura, Giovana, é rápido. Segura, Giovana, o pincel, vai, Giovana. Segura, o pincel executou um arco de parábola. Executou um arco de parábola, assim, não. A questão é, imagina que a bomba seja lançada e a bomba não exploda no espaço. Ouve o que eu estou falando, cacete. Bicho nego daqui não. Nesse caso, a bomba vai ser lançada, eu não vou editar esse negócio não, vai ser mesmo para a internet. Tá? Nesse caso, a bomba vai ser lançada, ela vai executar um arco de parábola, vai, beleza. Imagina que a bomba não explodiu no espaço, tá? Ela se moveu, tem lançamento oblíquo, lembra do lançamento oblíquo? O objeto vai ser lançado com determinado valor de velocidade, lembra dessa história? Essa velocidade forma um determinado ângulo com a horizontal, de tal modo que esse objeto lançado vai descrever no espaço uma trajetória em forma de um arco de parábola. Beleza, é isso? Nesse arco de parábola ele percorre uma distância horizontal e uma distância vertical até que ele chega ao Sol. Tudo bem para vocês? Beleza. Agora, vamos supor que a bomba exploda bem aqui, ó. Tá? Imagina que a bomba exploda, ela seja dividida em 3 fragmentos. Você vai ter esse fragmento 1, você vai ter aqui o fragmento 2 e aqui você vai ter o fragmento 3. Cada um deles vai ter um determinado valor de velocidade. Esse fragmento 1, velocidade V1, o fragmento 2, um determinado valor de velocidade V2 e o fragmento 3, bora colocar aqui, ó, um determinado valor de velocidade, que seria o quê? V3. Vamos colocar assim, beleza? O que vai acontecer? Haverá movimentação do conjunto, não haverá? Mas qual será a movimentação? Agora sim. Segura aí, Giovana. Segurou? Agora sim, eu vou jogar a bomba para ela e a bomba vai explodir. Quando a bomba explode, ela se divide em quantos pedaços? 3. Se tu não conseguir pegar, não fica triste não. Joga. Quando joga, a primeira coisa que você vai ter que observar. Não apareceu? Tá bom. Nesse caso, a primeira coisa que você vai ter que observar é a seguinte. Eu joguei a bomba para Giovana. Ué, tem Giovana aqui na sala hoje. Eu joguei a bomba para Giovana e a bomba explodiu. Quando a bomba explode, divide em quantos pedaços? 3. O que acontece? Cada pedaço tem o seu movimento individual, correto? Agora, uma coisa interessante que aconteceu é o seguinte: os 3 fragmentos começaram a se mover executando a parábola e foram executando aquela parábola até o final do movimento. Vocês conseguiram perceber isso ou não? Todo mundo conseguiu? Cadê o preto? Nesse caso aí, ó, apesar de você ter 3 objetos com movimentos independentes, cara, os 3 foram executando uma movimentação única, como se estivessem ligados, executando ainda esse nosso famoso arco de parábola. A tendência é, à medida com que o movimento vai ocorrendo, que os fragmentos se afastam ou se aproximam? Se afastam. Mas aí que está a questão. Mesmo se afastando, todos os fragmentos seguem juntos, como se estivessem ligados por uma força fictícia, mantendo todos na mesma trajetória parabólica. Aí você fica pensando, professor, mas isso sempre acontece? Sempre acontece quando você tem uma configuração nesse tipo de sistema de partículas. A tendência é cada um se afastar do outro, não é isso? Olha lá, a partícula 1 vai para cima, a partícula 2 vai aqui para o lado, mais ou menos assim, né? A partícula 3 vai para trás, mais ou menos assim, não é isso que acontece? Está aqui V3, aqui você vai ter V1, aqui você vai ter V2, correto? Olha um detalhe interessante, os 3 continuam como se estivessem ligados, executando o mesmo arco de parábola que você tem inicialmente. Se você pegar um ponto mais adiante, a tendência é que eles sejam mais próximos ou mais distantes? Mais distantes. Aqui você vai ter o V1 indo para cima com velocidade V1, não é isso? Aqui você vai ter o V2 indo um pouco mais para baixo com um determinado valor de velocidade V2, mais ou menos assim. E aqui você vai ter o V3 indo um pouquinho para trás aqui, ó, com um determinado valor de velocidade V3. Os 3 têm movimento independente, não tem? Mas os 3 agem como se estivessem ligados. E aí vem a pergunta, existe algum elo de ligação entre eles? Existe, o que nós chamamos em física de centro de massa. São 3 partículas que formavam uma partícula única antes, correto? Cara, se o sistema inicial está em movimento,
devido à ligação pelo centro de massa desses objetos, automaticamente eles estarão ficticiamente ligados por esse centro de massa, fazendo com que haja uma separação entre eles, mas todos ligados continuam executando a mesma trajetória inicial. O detalhe interessante é que se a bomba não explode e se a bomba explode, cada fragmento continua executando a mesma parábola que estava prevista anteriormente, inclusive com o mesmo alcance, inclusive com a mesma altura, beleza? Aí você fica pensando, pessoal, e esse lance de centro de massa? Bom, não sei se vocês lembram, centro de massa nada mais é que o ponto central geométrico do corpo, onde toda a massa pode ser concentrada, lembra disso? Dá para definir o centro de massa? Dá. Primeiro você liga os corpos por retas, observando a figura geométrica que forma entre eles. Por exemplo, são 3 corpos, não são? Então, automaticamente, se você ligá-los por retas, você vai ter a figura de um triângulo, correto? Agora, matematicamente, você define o centro desse triângulo, correto? E aí vem a pergunta, como seria, onde estaria basicamente a região central desse triângulo formado pelas 3 partículas? Você lembra como é que como descobre o centro do triângulo? Lembra não? Você pega, por exemplo, um triângulo, vou fazer aqui para vocês, é um triângulo qualquer aqui, né? O que você faz? Pega uma reta de cada vértice até o lado oposto, formando que ângulo? 90 graus, não é assim? É assim ou não é? Então, nesse caso, o ponto de encontro entre as retas seria basicamente o centro do corpo, não seria? Para esse nosso caso, seria basicamente o famoso centro de massa. Tudo bem até aí? Compreenderam? Faz a mesma coisa aqui, ó. Se você traçar essas retas para definir o centro de massa, o que você vai observar? Que esse centro de massa associado ao sistema de partículas vai estar exatamente sobre a linha de trajetória parabólica que ele deveria descrever. Aí você pensa, puta merda, é mesmo, ó. Tá ok? Nesse caso, os 3 têm posições diferentes, não tem? Mas o centro de massa vai ter sempre a mesma posição sobre a linha de trajetória. Aí você pensa, como é que ficaria na segunda situação? A mesma coisa. Traça aqui retas entre eles, correto isso? Traça aqui retas entre eles, aí você faz aquele traçado lá para descobrir o centro do triângulo. Aí, ó, onde é que fica definido o centro de massa, o centro do triângulo? Sobre a linha de trajetória que ele deveria escrever. Que nesse caso é a linha de trajetória que define para nós aqui o arco de parábola. Beleza? É o que você vai precisar lembrar. Aí você pensa, professor, mas toda vez vai ser assim, professor? Toda vez não, fala aí. Sempre. Nesse caso houve uma fragmentação, a massa mudou, não mudou? Mas mesmo mudando a massa, a quantidade de movimento antes e a quantidade de movimento depois devem ser iguais ou diferentes? Iguais. Nesse caso aqui, ó, a quantidade de movimento antes está associada à quantidade de movimento total, que nesse caso é a quantidade de movimento da bomba, e a quantidade de movimento depois. Observe que depois a bomba se fragmentou em quantos pedaços? 3. Então você vai ter 3 objetos em movimento, cada um tem massa, cada um tem velocidade, cada um tem uma quantidade de movimento, de tal modo que você vai ter depois a soma vetorial dessas quantidades de movimento. Aí você fica pensando, professor, mas soma vetorial? É, quantidade de movimento não é vetor? Quando você vai usar o princípio da conservação da quantidade de movimento, que é com que tu está usando um caráter vetorial aqui na parada. Tá ok? Aí você pensa, pessoal, a quantidade total antes vai ser igual à quantidade depois. Beleza. Só que depois, como tem 3 corpos, eu vou ter a soma das quantidades de movimento. Vai. Não é só pegar, somar 1 mais 1 mais 2, que nesse caso daria 4? Não, mano. Como a quantidade de movimento é um vetor, tu vai ter que fazer a soma vetorial entre eles. Isso é importante. Vai ter que fazer a soma vetorial entre eles. E aí, quando for somar vetorialmente, você vai ter que lembrar que entre 2 vetores você pode somar, se eles estão no mesmo sentido, subtrair se eles são opostos, aplicar o teorema de Pitágoras se forem perpendiculares e a lei dos cossenos para qualquer outro. Ainda tem aquele lance de você ter 3 vetores. Aí lembra como é que procede quando tem 3 vetores, 4 vetores? Lembra disso ou não? Você organiza os vetores para decompor, para resolver a resultante para um, comparar com o outro. Tudo aquilo que você viu em vetores você vai ter que aplicar aqui. Aí você fica pensando, é difícil, professor? Nada, bicho. Pô, isso aqui é puta merda, né? Pensa uma coisa boa de fazer. Tranquilo, tá certo? Outra coisa para vocês, posso? Assim, ó, dá uma olhada aqui, ó. A movimentação na parábola, você consegue perceber que ela ocorre em função dos eixos X e Y. Dá para ver isso ou não? Você tem a movimentação associada ao eixo X e também a movimentação associada ao eixo
Y. Consegue enxergar isso ou não consegue? Aí é que está a questão. Se você tem a movimentação do objeto associado a XY, cada um de vocês tem que lembrar que o centro de massa, ele vai ter em relação a XY coordenadas, de tal modo que você vai ter a coordenada do centro de massa associada ao eixo X, você vai ter a coordenada do centro de massa associada ao eixo Y. E aí vem a pergunta, dá para calcular essa posição do centro de massa em função das coordenadas? Dá. E aí eu pergunto a vocês, como é que eu faria, professor? Simples. Encontra a coordenada X do centro de massa, encontra a coordenada Y do centro de massa, aí depois você faz assim, ó. A posição do centro de massa, ela é dada em função da origem do sistema cartesiano, não é? A posição do centro de massa em relação à origem é um vetor de deslocamento, certo? Que é o que você chama de deslocamento do centro de massa. Essa posição do centro de massa em relação à origem, se você olhar para a figura, pode ser calculado observando o fato de que fecha um triângulo retângulo, não fecha? E se fecha um triângulo retângulo, o deslocamento do centro de massa vai ser calculado em função do teorema de Pitágoras. Aí você fica pensando, tá, professor, mas ainda assim eu vou ter que descobrir posição em X e posição em Y do centro de massa. Bom, e como é que eu faria isso? Simples. Lembra, o centro de massa no sistema de partículas não é devido a cada partícula que você tem no movimento? Cada partícula dessa não tem uma posição? Presta atenção no que eu estou falando, não copia, presta atenção. Cada partícula dessa tem uma posição, não tem? E essas posições estão associadas a quê? X e Y. O que você vai ter que fazer? Achar a posição do centro de massa relativa à posição de cada partícula. E é difícil? Horrível. É só você pegar a massa do primeiro, vezes a sua posição, somar com a massa do segundo, vezes a sua posição, somar com a massa do terceiro, vezes a sua posição. Aí detalhe, você está pegando a coordenada X, não tá? Então você pega a posição de cada corpo em relação a quem? A X. Tudo isso dividido por quem? M1 mais M2 mais M3. Aí você pensa, e a coordenada Y, professor? A mesma coisa. Pega as posições em relação a quem agora? A Y, correto isso? Aí você fica pensando, e depois? Multiplica pela massa e divide pela massa total do sistema, beleza? Aí você fica pensando, professor, mas de onde vem isso? Aqui, ó. Quantidade de movimento total é exatamente a soma das quantidades de movimento de cada partícula depois, correto? Essa quantidade de movimento total está associada ao corpo todo que você tem antes da explosão, que seria como? Que tem quantidade de movimento. E como é que você faria? Massa total vezes a velocidade total, não é isso? Cada um não tem uma quantidade de movimento? Então vai ser M1V1, aqui, M2V2, aqui, M3 vezes quem? V3. E o detalhe, cada velocidade dessa está associada a quem? A uma posição, a um espaço percorrido em função do tempo, né? Aí, ó, se você pega a equação do espaço e joga em cada velocidade, como os tempos são iguais, eles cancelam, não cancelam? E se cancelar o tempo, faça um exercício mental. E se cancelar o tempo, para cada termo, você vai ter uma relação apenas entre massa e posição. Massa e espaço, que é o que tem aqui, ó. Essa massa total, está multiplicando, você passa o quê? Dividindo, e aí vai ficar embaixo a soma das massas, que é a massa total. Tá ok? Ninguém precisa demonstrar isso para vocês não, é só você saber como usar, beleza? Depois que você encontrou as coordenadas, aí você calcula o deslocamento do centro de massa, através, claro, do teorema de Pitágoras. Beleza? É isso? Não esquece, esse D que você tem, vou colocar aqui em vermelho para que todo mundo enxergue, né? Esse D que nós colocamos aqui, seria o que nós chamamos de deslocamento do centro de massa. Beleza? Centro de massa, só para não esquecer, é o CM. Beleza? Aí você fica pensando, professor, dá trabalho isso, não dá? Cara, eu não vou mentir para vocês não, matematicamente dá um pouquinho de trabalho, correto? Já apareceram em provas de vestibular? Já. Só que sabe o que é legal? Quando aparece em provas de vestibular, esse lance do centro de massa não está associado aos eixos X e Y. Eles colocam sempre em relação a um único eixo. E aí fica mais simples. Por exemplo, se você tem partículas se movendo só no eixo X, você já sabe que a posição do centro de massa em Y vai ser igual a quanto? Zero. Partículas se movendo só no eixo Y, já sabe que a posição do centro de massa em relação a X vai ser igual a quanto? Zero. Aí fica mais fácil.
Porque tu vai ter só uma coordenada e a equação é simples. É massa, posição, massa, posição, massa, posição, dividido pela massa total. É a ideia, tá certo isso? Aí você fica pensando, na prova do Enem, pessoal, pode aparecer isso? Cara, pode aparecer como teoria, né? Cálculo, 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 eu acredito que não. Mas por isso que a gente tem que estudar, né? A prova do Enem é safada, né, bicho? Quando tu pensa que não vai acontecer nada, vai lá e pô, o cara coloca uma questão bem bacana para te resolver. Tá certo? Como eu falo para vocês sempre, vamos estudar tudo, para que na hora da prova você saiba fazer qualquer coisa que apareça. Beleza? Tudo bem? Certo? Anota aí? Tranquilo? Vai mudar a posição, já? Bom, então vamos lá. Continuando então. Colisões. Tudo isso que eu falei para vocês até agora, sistema de partículas, tem a ver com o quê? Variação de massa, não é isso? Tudo que eu falei, da bicicletinha lá da NEA com o Marcel, da questão da lua que explode, tudo isso está dentro do tópico associado à variação de massa. Só que eu falei para vocês no começo, lembra? A quantidade de movimento antes é igual a depois, quando a massa varia, mas também aquela variação a quantidade de movimento antes é igual a depois, quando você tem o quê? Colisões ou choques. Colisões ou choques. E aí é que está a questão. Para você continuar, você vai ter que primeiro descobrir, lembrar quais são os tipos de colisões que o corpo pode sofrer. Cara, colisão é um cara batendo no outro, correto? Dois corpos baterem um no outro, colidirem. Nessa questão da colisão, já falei para vocês, a interação de superfície, não é? Nessa interação de superfície, você tem que lembrar que sempre a força aplicada de um sobre o outro é exatamente a mesma. Repete a mesma. Bora, fácil, então o pessoal vai achar que eu estou ficando doido. Então, quando um bate no outro, independente das massas, sempre as forças serão iguais, beleza? É isso? Só que minha pergunta, qual é o tipo de colisão que você pode ter? E aí eu peço que vocês não esqueçam. O primeiro tipo de colisão que você pode ter é o que nós chamamos de colisão. Já ouviram falar sobre isso? Perfeitamente elástica. Quem já ouviu falar sobre isso? Pode falar, tem medo não? Eu ouvi falar. Isso. Perfeitamente elástica. Só ouviu falar ou estudou também? Só ouviu falar? Estava passando pela hora, colisão perfeitamente elástica. É assim, tá? Só para entender como vocês vão falar essas coisas, tá certo? Não sei que fosse na escola. Então a colisão também pode ser o quê? Parcialmente elástica. Lembra disso ou não? Beleza? E a última forma de colisão, qual seria? O que nós chamamos de colisão inelástica. Agora, uma coisa para todos vocês, não esquece isso, tá bom? Quando você fala em colisão, o que interessa para a gente não é o antes da colisão. O que interessa para a gente é sempre o que acontece após a colisão. Antes da colisão, vem um de lá, de cá e pô, bate no outro. Mas a pergunta que eu faço é, e depois da colisão, o que acontece? Depois da colisão, o que acontece? Os dois vão juntos para a esquerda? Os dois vão juntos para a direita? O que acontece? Eles batem e voltam? Ou então eles batem e mudam a direção? O que acontece? É isso que eu quero que você não esqueça. Uma observação interessante com relação a isso é que quando você fala em colisão, lembra, a colisão pode ser frontal, mas a colisão também pode ser o quê? Lateral. Correto isso? Se a colisão for frontal, beleza, fica tudo em um único eixo de movimento. Mas quando a colisão é lateral, o que você tem? Uma mudança na direção do movimento do objeto. Ele vem se movendo no eixo X. Quando colide lateralmente, ele muda a direção. E aí você vai ter uma movimentação associada ao eixo X e também ao eixo Y. Tem que lembrar isso. Colisões frontais, sempre um vai bater de frente com o outro. Nessa colisão, a direção muda? Não, vai ser sempre na horizontal. Colisão lateral, há uma mudança na direção do movimento, certo? E aí, mudando a direção do movimento, você vai ter a movimentação associada a X e Y. Tá ok? Tá, então diga pro tio, o que acontece após a colisão perfeitamente elástica? Quem lembra? Quem lembra? Quem lembra? Então anota aí. Após a colisão, os corpos ficam separados com velocidades diferentes. Tá aí, beleza? E você vai ter que decorar isso, vão ter que decorar, não esquece não. O que acontece após a colisão parcialmente elástica? Aí você diz que após a colisão, os corpos ficam separados, e agora? Separados com velocidades iguais ou diferentes? Diferentes. Tá ok?
E na colisão inelástica? Anota aí. Após a colisão, os corpos ficam juntos, grudados. E se eles ficam grudados, eles vão ter, nesse nosso caso, velocidades iguais. Tá ok? Bom, eu não sei se vocês observaram o que foi colocado, mas nesse caso você tem duas situações que são semelhantes, né? Colisão perfeitamente elástica e colisão parcialmente elástica. O que acontece após a colisão perfeitamente elástica e após a colisão parcialmente elástica? Sempre os corpos ficam separados e as velocidades são diferentes. Não esquece isso, tá ok? Quando os corpos, após a colisão, ficam separados com velocidades diferentes, ou a colisão é perfeitamente elástica, ou a colisão é o quê? Parcialmente elástica. Agora, eles colidiram, e nessa colisão eles acabam ficando grudados, ficaram juntos, ficaram presos, e se eles ficam juntos, presos, grudados, eles vão se mover juntos com velocidades iguais ou diferentes? Iguais. Não esquece, se após a colisão as velocidades são diferentes, o que eu posso ter? Colisão perfeitamente elástica ou colisão parcialmente elástica. Se após a colisão as velocidades são iguais, o que eu vou ter que lembrar? Que a colisão só pode ser o quê? Inelástica. Ninguém pergunta, mas eu posso perguntar? Posso? Qual a diferença entre a primeira e a segunda? Qual a diferença entre a primeira colisão e a segunda? Energia cinética, brother. A energia cinética na primeira, ela é conservada. Aí vem a pergunta, o que significa ser conservada? Fala pro tio aí. Significa que a energia cinética antes é exatamente igual à energia cinética depois. E se isso é verdade, tem energia perdida? Não. A energia perdida vai ser igual a quanto? Zero. É isso que você vai precisar lembrar. Aí você pensa, pessoal, e na parcialmente elástica? Aí sim, na parcialmente elástica, coloque em maiúsculo para não esquecer. A energia cinética não é conservada. E aí, como vocês devem lembrar, se ela não é conservada, a energia antes vai ser igual a depois? Não. E aí já tem que lembrar que há energia perdida. E essa energia perdida pode ser calculada, pode ou não pode? Como é que você calcula? É só lembrar que a energia perdida sempre vai ser a diferença entre energia cinética antes e energia cinética depois. Beleza? E na colisão inelástica, de novo, a energia cinética, ela não é conservada. De novo aqui, ó, a energia cinética não é conservada. E de novo haverá energia perdida, certo? A energia perdida, se a colisão for parcialmente elástica, vai continuar sendo diferente de zero. Só que tem detalhe, olha para cá, na colisão parcialmente elástica, tem energia perdida, tem ou não tem? Na colisão inelástica, tem energia perdida, tem ou não tem? Qual a diferença entre elas? Aqui, ó, na colisão inelástica, a energia perdida sempre vai ser o quê? Máxima. É isso que você vai ter que lembrar. A maior perda de energia que você tem acontece quando a colisão que existe é uma colisão de que tipo? Inelástica. Você tem um texto bem assim, ó, dois corpos colidem de tal modo que a energia perdida é máxima. O que você vai ter que lembrar? Que se ela for máxima, o tipo de colisão que existiu foi inelástica. Não esquece isso. Toda vez que você tem dois corpos colidindo e a energia perdida é a maior de todas, tu tens que lembrar que nesse caso a colisão só pode ser de que tipo? Inelástica. Após a colisão, os corpos vão estar juntos ou separados? Juntos, com velocidades iguais ou diferentes? Nesse caso, iguais. Iguais. Repete iguais. 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 Só para encerrar, posso encerrar esse assunto? Posso? E para encerrar esse assunto, a última coisa que você vai ter que lembrar. Presta atenção. Coeficiente de restituição. Eu vou falar sobre isso. Sabe o que é restituição? Eu sei que já bateu. Eu sei também que o próximo tempo também sou eu. Então eu posso explicar isso aqui, dar um tempinho para você, depois dar um espaço maior de dois. Posso? Pode. Claro, então, relaxa. Tá? Depois eu vou tirar essa parte do vídeo. Tá certo? Essa parte que eu brinco com vocês eu vou tirar. Tá beleza? Bom, eu acho, né? Nesse caso aí, tudo bem? Bom, para encerrar, coeficiente de restituição. Uma coisa importante, posso falar? Quando você tem um corpo colidindo com outro, não tem atrito? Tem ou não tem? O atrito geralmente faz com que haja perda de energia, né? Então, fatalmente, você deveria pensar, bom, se tem atrito, a quantidade de movimento poderia ser perdida, não poderia?
E realmente poderia ser perdida. Por que não se perde? Por causa do famoso coeficiente de restituição. O coeficiente de restituição é um fator matemático que visa restaurar uma possível quantidade de movimento perdido. Uma possível quantidade de movimento que seria perdido. Na colisão devido ao atrito, se não existisse coeficiente de restituição, você não teria conservação da quantidade de movimento. É em função desse coeficiente que a quantidade de movimento se conserva. Ouviram o que eu falei? Todo mundo ouviu o que eu falei? E aí vem a pergunta, como é que calcula esse coeficiente de restituição? Simples. Você pega a velocidade relativa, lembra de velocidade relativa? Sim ou não? Vamos ouvir. Após a colisão, beleza isso? E divide pela velocidade relativa entre os corpos antes da colisão. Tá certo? Toda vez que você quiser calcular o coeficiente de restituição Ezinho, basta você pegar a relação entre as velocidades relativas após a colisão e antes da colisão. Só que tem que lembrar como calcula a velocidade relativa. Quem lembra como calcula a velocidade relativa? Lembra? Os veículos podem estar se movendo no mesmo sentido. Podem ou não podem? Se estão no mesmo sentido, a velocidade relativa é só uma subtração? Subtração. Repete subtração. Velocidade relativa, não é vetor resultante. Fala, repete. Velocidade relativa não é vetor resultante. Se estão no mesmo sentido, a velocidade relativa de um para o outro vai ser só uma subtração. Subtração. E se estão opostos, soma. Lembra aquele lance de um alcançar o outro? É aquilo, correto? Se dois veículos estão no mesmo sentido, um vai alcançar o outro, não vai? Porque tem uma velocidade relativa maior, tem uma velocidade maior que o outro, não vai? Tem? E qual seria a velocidade relativa para um alcançar o outro? A diferença entre as duas. Se os dois estão em sentidos opostos, a velocidade relativa já vai ser o quê? Soma das velocidades. Beleza? Tudo bem? Para encerrar, falar, se a colisão for perfeitamente elástica, decora aí, o Ezinho é igual a 1. Se a colisão for inelástica, decora aí, o Ezinho, que é o coeficiente de restituição, vai ser igual a quanto? 0. Agora, se a colisão for parcialmente elástica, o coeficiente é maior que 0, mas é menor que quanto? Menor que 1. Beleza? Isso vocês vão precisar decorar e nunca mais esquecer. Beleza? Tranquilo? Falta só um negocinho para encerrar nossa teoria, que é a parte de impulso, mas eu falo na próxima aula para vocês. Próximo tempo, beleza? Pode dar pausa, Bárbara.